E convidamos agora o prático Sigberto Rodolfo Schenck Júnior, do Conselho Técnico do CONAPRA, para apresentar sua palestra sobre IALA Risk Management Toolbox. Alô? Bom, boa noite já, né? Já estamos adentrando aqui. Obrigado, agradecer aos sobreviventes aqui dessa jornada. E eu espero que não seja um anticlímax, né? Depois de tanta apresentação bacana, eu vou compartilhar aqui com os senhores uma apresentação rápida do que foi visto na participação de um treinamento de uma semana que é feito pela IALA, a International Association of Lighthouse Authorities, que congrega as autoridades responsáveis por sinalização náutica no mundo, né? É uma organização não governamental que agora está pretendendo mudar o seu status para uma organização intergovernamental, né? E esse foi agora em junho. Esse seminário é feito pelo menos uma vez por ano, uma ou duas vezes por ano. O próximo será realizado em Cartagena, né, no mês de outubro ou novembro. E nesse seminário, eles apresentam algumas das ferramentas que eles utilizam para fazer a gestão de risco para dois assuntos específicos. Essa aí é a foto da turma, foram 20 participantes de 14 países diferentes, entre autoridades ligadas aos auxílios à navegação, planejamento portuário, segurança da navegação, investigação de acidentes, diferentes... Foi uma excelente oportunidade não só de aprendizado das técnicas, mas de conhecer um pouco da cultura de outros países, do pensamento de outros atores, né? E tudo começa... Então, eu vou tentar resumir. Eu roubei alguns slides dele só para ilustrar, não tentem acompanhar, é só um passeio mesmo, mas tudo surge da obrigação que os estados costeiros têm, de acordo com a Convenção SOLAS, capítulo 5, de estabelecerem, de acordo com o volume de tráfego e o grau de risco, né? Isso aqui que é importante, como é que aqui, essa palavra que é importante, né? Tanto na regra 12, que trata de estabelecimento de VTS, como na regra 13, que trata de estabelecimento de auxílios à navegação. Então, eles sugerem, o próprio SOLAS sugere que seja observado a necessidade de acordo com o volume de tráfego e o grau de risco. E para isso, ficou mal aqui. Bom, isso aqui é só para dizer, a IALA ela tem uma guideline dela, 1018, que trata de risk management. Aqui é aquele mesmo fluxograma que a gente viu na ISO 31000, e daí eles desenvolveram algumas ferramentas que foram objeto de apresentações durante Basicamente, eles consideram uma caixa de ferramentas para eles com 4 ferramentas básicas, né? O PALSA, que é um modelo de análise qualitativa de risco, baseada na opinião de experts. O IRAP, que é um modelo quantitativo que calcula frequências de colisões e encalhes no tráfego. A CIRA, que é chamam de Simplify IALA Risk Assessment, na verdade é uma análise preliminar de risco mais elaborada, nos casos em que a PALSA é muito caro para ser muito complicado, muito complexo para ser utilizado, e as simulações, que nós já tivemos a oportunidade hoje, foi brilhantemente apresentado na parte da manhã, de como as ferramentas de simulação podem ser utilizadas para a gestão de risco, né? Então, o PALSA é uma forma estruturada de fazer isso aqui, baseada no método Delphi. Aqui eu acho que quantos aqui conhecem o método Delphi? Já ouviram falar? O método Delphi
é um método estruturado de você ouvir a opinião de experts. Então, ele tem toda uma abordagem que você cria times de experts em determinados assuntos, e aí você vai juntando as opiniões de determinados riscos, vai quantificando isso, vai ponderando essas quantificações de acordo com uma autoavaliação e uma avaliação dos pares, né? Ou seja, é um sistema um pouco complexo, ele demanda que seja feito, que tenha um facilitador com conhecimento do sistema, e aqui não ficou muito... Mas o interessante aqui dessa situação é que eles baseiam em 24 fatores de risco que eles têm aqui, vêm das condições do navio, das condições das vias navegáveis, as condições de navegação, as consequências que são advindas dessa situação, enfim. Então, é importante para o possa acontecer que tenham experts, né? Na verdade, para analisar esses 24 fatores de risco, na verdade, são 15 grupos de 2 experts. É exatamente assim a metodologia preconizada. Ou seja, se você não consegue juntar 30 experts, vamos dizer assim, a metodologia já estaria um pouco comprometida. Mas esses geram todos esses, como eu falei, os valores de avaliações desses riscos, depois avaliam quando as medidas de controle foram implementadas, as atuais medidas de controle, com as medidas de controle adicionais, geram aquelas matrizes de risco, todo aquele processo que a gente já viu, né, de quantificação do nível de risco. E o importante, o objetivo aqui é você ter a informação, vamos dizer, realmente de experts e que gerem um consenso no final, que todos os envolvidos acabem chegando a um consenso, né? Como eu falei, o problema dela é a execução. Ela é complexa, ela é um pouquinho, demanda um conhecimento de um facilitador e tem que se reunir num seminário por 2 dias, tem que ter uma preparação antes, ou seja, não é muito frequente que essa ferramenta seja utilizada, a não ser que um Estado membro já esteja empregando isso rotineiramente. A outra ferramenta que é apresentada é o IRAP. O IRAP é um modelo, um algoritmo probabilístico que ele baseia em alguns cenários da navegação. Basicamente, nós vamos ver mais adiante, os cenários de colisão e encalhe, né? E faz uma abordagem quantitativa disso. Basicamente, ele calcula qual é a probabilidade de ocorrer encalhes e colisões em determinadas áreas o tráfego de navio seja intenso. Ele funciona da seguinte maneira, esse algoritmo, né? Primeiro se determina uma probabilidade básica de se ocorrer um acidente pelo tráfego daquela região, ou seja, se há uma maior densidade de tráfego ou se há muitos obstáculos naquela região, a probabilidade desses acidentes é maior. Mas aí ele multiplica isso, porque ele ajusta isso para um fator que leva em conta a ação humana ou não para se evitar essas situações de acidente, que ele chama de causation factors, né? Fatores causais, vamos falar assim. E isso é abordado pela literatura, já abordado também, acho que nos trabalhos lá do Lab-Risco, né? Então, essa probabilidade é como eu falei, aí multiplicando essa probabilidade original de candidatos, por exemplo, a um encalhe, pela probabilidade desses causation factors, é que você vai gerar um número anual de prováveis encalhes, vamos falar, né? Que é aquilo que eu falei. No começo você tem uma distribuição do tráfego, por exemplo, aqui você tem um tráfego aqui. E aí tem uma distribuição de tráfego, por exemplo, de 1000 navios que passam aqui, 250 navios passam nessa faixa, 100, 50, 20.
Os navios que vêm nessa faixa, eles têm um obstáculo lá, então eles têm uma tendência natural a haver esse encalhe, mas aí isso é corrigido pelo causation factor. Ou seja, é um software que faz isso, ele pega e aí ele calcula. O que é importante notar é que são dois cálculos que são feitos. O primeiro da probabilidade de encalhe, dos candidatos a encalhe, e um segundo cálculo que ele parte desses probabilidades de causation. Ele tem uma tabela básica, mas que o analista tem que verificar se realmente, naquela situação, como colocou muito bem aqui, uma contextualização da possibilidade daquele erro humano. Então, por exemplo, se os sinais de navegação, de auxílio à navegação, são muito bons naquele local, talvez esse causation factor seja menor. Se não há nenhum sinal de auxílio à navegação, pode ser que isso aqui seja maior. Então, isso aqui também ele serve tanto para se analisar o cenário como ele está, como um possível cenário futuro, a ferramenta, né? Acho que eu apertei. O problema de sempre aqui. Aí, agora foi. Então, alguns cenários que ele calcula para encalhes, ele calcula a probabilidade dele encalhar com máquina ou de estar encalhar sem máquina. E para os cenários de colisões, ele tem tanto por ultrapassagem, roda-roda, situações de cruzamento, situações de junção de tráfego, também como as curvas e o que ele chama de area collisions. Area collisions é uma área em que, além do tráfego, você tem um tráfego aleatório ali, por exemplo, de pesqueiros, veleiros, por exemplo, a Baía de Guanabara, que tem a regata no fim de semana. Então você tem como calcular também essa probabilidade. Aqui ele dá um exemplo, eu peço desculpa que desformatou aqui quando... Mas aqui ele mostra, por exemplo, como ele calcula essa probabilidade de colisão, por exemplo, num cruzamento, né? Então ele tem uma distribuição aqui do tráfego nessa direção, e aí ele calcula qual seria essa probabilidade, obviamente depois multiplicado pelo fator, o causation factor, o fator causal, né? Então as situações em que ele está calculando isso. Então, ele basicamente é um software e ele funciona da seguinte maneira: você define uma área a ser analisada, insere as cartas náuticas, define quais são as rotas que o tráfego faz ali. Isso pode ser a priori ou a posteriori, né? Você pode olhar os dados do AIS e dizer, não, esse é o tráfego que o pessoal efetivamente faz, ou essa aqui é o que deveria ser feito, tanto faz. Então é feito um modelo, né? Você monta como se fosse um route layout, você faz um modelo de pernas do tráfego e define as áreas de possíveis encalhes, onde é mais provável que ocorra o encalhe. O modelo roda, você precisa calibrar esse modelo para vamos dizer assim, o histórico de acidente. Ele tem que estar sendo validado pelo histórico de acidentes. Se ele não está sendo validado, é porque algum ajuste, seja na montagem do modelo das pernas do modelo, ou seja nos fatores, os causation factors, tem que ser ajustado para refletir a realidade histórica. E aí, a partir daí você pode fazer vários cenários com isso. Mais uma vez, não é uma ferramenta simples, ela demanda um treinamento para ser usada, e a aplicabilidade dela é bem específica. Assim, ela funciona muito bem em áreas onde tem um tráfego intenso, porque ela funciona estatisticamente, então ela precisa muito tráfego de AIS, de dados AIS, para poder gerar essas distribuições estatísticas, essas curvas de probabilidade de posicionamento dos navios. E quando você tem uma limitação, por exemplo, uma área em que não é um fairway, né, é um canal, só dá para passar por ali, ela perde a utilidade dela, porque o navio só passa
por exemplo, por aquele canal. Então, a variação dele, ele nunca vai sair da margem daquele canal. Então, por exemplo, o canal de Tubarão, ele não tem uma aplicação. Ele poderia ser aplicado numa área externa, por exemplo, na área de fundeio, para estabelecer se as áreas de fundeio estão adequadas, se por onde o tráfego que vai acessar o porto tem uma probabilidade de ocorrer ou não encontros ali, enfim. Essa é a utilidade dele, né? Que só apresentando algumas telas do software, ele calcula a partir daqueles dados do AIS, ele monta um mapa, ele interpola as mensagens de AIS e monta toda vamos dizer, a densidade de tráfego, né, dos AIS. E aí, dessa densidade de tráfego, ele gera as curvas de probabilidade do tráfego. Então, aqui é o tráfego indo naquela direção, a probabilidade do tráfego vindo nessa direção. Ou seja, você vê que há um overlapping aqui de tráfego. Essa aqui é uma situação que pode gerar colisões de roda a roda, então ele calcula esse valor. Aí ele calcula aqui uma tela dele, ele calcula para cada job que é rodado, situações que você muda e tal, ele calcula novamente todos esses cenários da probabilidade. Então, aqui você vê uma probabilidade que ele diz lá de 0,005 incidentes por ano. Não é uma medida muito interessante, é melhor fazer o contrário. Aí você diz que tem um incidente a cada 2 ou 3 anos, enfim. Aqui, no caso, invertido daria 50, sei lá, a cada... Então, é isso. Ele o que ele necessita? Ele precisa dos dados de alta ou média resolução do AIS, ele precisa ter um intervalo de 10 segundos entre as mensagens. Por exemplo, o AIS satélite é uma limitação, e isso se discutiu muito lá, se podia usar o dado satélite ou não, porque o satélite ele não tem a mesma... Quando você recebe o dado de satélite das empresas que fornecem, ele não tem a mesma resolução que tem o terrestre. Então, as cartas e os fatos históricos para poder calibrar o modelo. E precisa ter alguém que entenda o que influencia os fatores humanos que evitam o acidente. Porque é aquilo que se falou, 80% dos acidentes são causados por humanos, mas 80% ou mais dos acidentes também são evitados por humanos. Então, essa é a grande questão, né? Então, aqui falando novamente, falei, o IRAP ele tem uns valores default, mas eles variam muito, eles precisam ser ajustados pelo analista, ele tem que entender isso. O CIRA é se eu for... depois de hoje eu posso falar assim, o CIRA ele é uma análise preliminar de risco mais elaborada. Você vai analisar vários incidentes, cenários de incidentes ou acidentes, né, nos aspectos econômico, técnico, humano, operacional. Vai chamar os stakeholders para isso, ou seja, você vai fazer a mesma coisa que faria no Polsa, mas de uma forma mais reduzida. Então, menos stakeholders, mas ele sugere que seja o máximo possível que seja viável reunir, que seja viável economicamente. Eles são o principal componente, ou seja, sem os stakeholders não tem o CIRA. O CIRA tem que ouvir os stakeholders, é parte da experiência. E aqueles que são relevantes, aqueles que realmente ou vão operar, ou vão planejar a situação, ou vão desenvolver, eles têm que estar e isso permite que seja feito, né, um tratamento dos riscos que são analisados, exatamente como a gente já viu hoje no exemplo, né? Isso é realizado através de um workshop, normalmente de um dia, que é feito. É óbvio que o material tem que ser enviado previamente para ser estudado, para esse workshop ser bem produtivo. São desenvolvidos os principais cenários de risco, né, colisões, encalhes, poluição e as possíveis, tudo que a gente já viu hoje, a causa, que o Boltai está lá, né? Um evento de topo seria uma situação, as consequências graves e as causas. Aí a gente está vendo aqui as causas dele.
e quais as barreiras, né, consequências, exatamente, e quais as causas, né? Aqui, os piores cenários, então, tem que sempre trabalhar com os piores cenários, porque são as situações que, efetivamente, o custo é maior, né? Por isso que se sugere isso. E, novamente, aqui, as barreiras, né? Então, fazendo o link, é legal que seu último, você só vai citando os anteriores. Então, fazendo um link aqui, é tudo que a gente viu, por exemplo, no Boltai. No Boltai é ameaças, consequências, barreiras, né? E aqui, novamente, estabelecimento, isso é o que ele preconiza lá no CIRA, são as probabilidades de ocorrência, as consequências, tanto, né, no impacto humano, financeiro, no meio ambiente, reputação e no critério de disrupção do serviço. Então, geralmente é uma abordagem específica para um determinado problema de uma mesma metodologia, né? A gente percebe isso. E aí chega numa matriz de risco, aqueles que são tratados como muito alto e inaceitáveis têm que ser tratados, né? Agora, novamente, basear, estimar novas, ou seja, é a mesma coisa. Então, aqui o workshop, né, tem que definir quem vai atender, os stakeholders são importantes, local, recurso, preparação, facilitação e, obviamente, fazer o registro de tudo que foi. A quarta ferramenta, a simulação, não preciso me estender muito, que foi exatamente o que foi apresentado aqui na parte da manhã. E eu destaco uns pontos que esse professor lá que fez essa parte, o counterpart aqui do professor Tanuri lá em Rostock, né? Ele destacou, primeiro, aquela questão das manobras, a reserva nas manobras, como foi colocado aqui. Você não pode... É raro ter um acidente na simulação, mas você tem que usar algum precursor do acidente como um indicador de que aquela manobra é arriscada. Então, para isso, se usam as manobras a reserva na manobra. Então, quanto de leme foi usado, quanto... A questão também, por exemplo, aqui está toda aquela questão, se o ball thruster foi mais de 80 que foi apresentado também. A segunda forma, Nautical Risk Assessment, é ouvir os operadores, dizer, mas o que você achou da manobra? Você acha que ela é segura, que ela é viável ou não? Então, eles vão e fazem aquela mesma análise, como foi mostrado. E aí, da combinação dos dois, esse aqui é o que foi comentado, o Seasmart, que é o cruzeiro que faz essa coisa para cada porto lá. Da combinação dos dois, sai se a manobra é viável ou não, entendeu? Por exemplo, pelo Bridge Team, pelo prático, ela foi considerada viável. Já pelo Bridge Team, já foi. E aí o Final Assessment, que veio da combinação, né, da margem de reserva de manobra com o Nautical Assessment, tanto do Bridge Team como dos práticos, que gera aceitabilidade ou não daquela manobra. Um outro ponto interessante, quando fala de Fast Time, né, que a questão de se usar um navegador numérico, né, um piloto automático que relembre o ser humano, né? Hoje é muito complicado fazer isso, né? Ele diz que ainda estão muito limitados, ele chama de ant's brain, né? Cérebro de formiga. Mas os algoritmos vão evoluindo, não sei até quanto tempo vai levar, mas hoje a posição desse professor é que não representa, não tem como representar. Mas eles veem uma outra forma de usar o Fast Time, que é usar um Human Navigator no Fast Time. Eu acho como isso, se o Fast Time é feito... Não, o que ele faz é testar várias estratégias que um navegador humano faria. Então, ele vai, testa uma, testa outra, e aí ele já faz um cálculo daquilo, e ele diz, não, essa é a estratégia melhor, vamos testar essa no real time. Então, ganha-se tempo nisso. Então, é uma forma
mais inteligente se usar o Fast Time. Então, aqui só para fechar, essas quatro são as 4 ferramentas, né? O IRAP é considerado funciona para lugares com alto volume de tráfego e grandes áreas. Ou seja, não serve para portos, por exemplo. Não dá para usar em portos. E ele permite, e o comportamento humano está modelado, né, de certa forma, para aqueles fatores causais. O Pulsar, aqui saiu direitinho ó, os 24 fatores de risco lá. O Pulsar é uma análise global, considera esses 24, né? E ele avalia tudo, ele usa essa opinião dos experts e avalia as medidas de risco existentes. O CIRA é uma abordagem mais simplificada, né? E faz a matriz de risco. É uma ferramenta boa, assim, vamos dizer, eficiente, para quem não tem muito recurso, ela pode ser utilizada. E a simulação é uma análise muito profunda de cenários específicos, né? Tem que usar os operadores humanos, os práticos, os comandantes, e o comandante rebocador, para poder modelar os humanos, e permite fazer uma grande contribuição, como a gente já pode ver, na questão dos fatores humanos envolvidos. Aqui é só para mostrar o custo e complexidade, né? Eu acho que vocês já perceberam isso. E as observações finais que eu teria a fazer sobre essas ferramentas é o seguinte. Esse é um conjunto de ferramentas que a IALA desenvolveu e promove para 2 problemas bem específicos. Estabelecer VTS e auxílios à navegação. Não quer dizer que não possa ser usado para outras atividades, mas eles foram desenvolvidos para isso, né? O importante é você ter a ferramenta correta para o problema correto. Não adianta querer usar o IRAP para resolver um problema que é dos stakeholders envolvidos, mas ele pode ser usado, por exemplo, como entrada para o Pulsar, né? É muito importante usar as ferramentas de forma correta, ou seja, se a metodologia preconiza que os stakeholders têm que ser ouvidos, eles têm que ser ouvidos. Não adianta você dizer que você usou a metodologia, mas não ouviu algum stakeholder importante. Todas essas, por exemplo, o IRAP assume várias premissas. Então, sempre tem que entender qual é o contexto em que aquela ferramenta está sendo usada, né? E o que é importante, eu acho, isso aqui para mim, é a equação de uma boa análise de risco. Você precisa ter o proprietário do risco conduzindo o processo, porque ele é o responsável. Você precisa ter as partes interessadas, porque elas contribuem para a tomada de decisão, mas você precisa também ter um facilitador que conhece a ferramenta bem, sabe usar a ferramenta bem. Quando você tem esses 3, você tem uma apreciação adequada da situação. Essa é a conclusão que eu chego aí. Obrigado, agradeço aí, desculpa o adiantado da hora. Prático Schenck, nós agradecemos por sua apresentação e solicitamos ao Prático Portos Lima, que faça a entrega do certificado de palestrante e do brinde do evento.